para me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começamos hoje a nossa mensagem do dia, a palavra de esperança. Eu sou João Batista e hoje o tema que iremos trazer, concluindo a meditação sobre o livro Onde Está Deus, é a oração, caminho de intimidade com Deus. Que essa mensagem de hoje nos leve a uma profunda experiência com o Senhor e um desejo do fundo da alma de rezar. A oração, meu irmão, é a possibilidade de estar próximo de Deus, de ter um julgamento claro, de realizar um discernimento sobre a própria vida e sobre a relação com os outros, sobre o próprio relacionamento também com as criaturas. É assim que se ordena e se aprofunda a própria interioridade, que se mede o próprio caminho humano, o próprio amadurecimento, como crescimento interior adequado à própria idade e à própria situação. Diziam os padres do deserto que a oração é o espelho da alma. Em hebraico, oração é filá, que significa juízo. Olha que interessante, né? Por isso que às vezes quando a mãe da gente gritava assim, filho, toma juízo. É filho, reza. Reza, coloca-se em oração, né? Então, nossa vida, irmãos, ela só será fecunda e produzirá frutos de bênçãos quando nós nos tornarmos homens e mulheres de oração. É o primeiro e maior ato da oração. Você sabe qual é? A escuta. Olha que interessante, né? Então, o primeiro ato da oração não é eu começar a falar, é eu aprender a ouvir. Quem não sabe escutar não será capaz de rezar. Sua oração torna-se vazia e sem sentido. Às vezes é apenas um monólogo, onde só você fala e Deus tem que ficar lá escutando. Então a oração, ela tem o primeiro ato, o ato da escuta. Então antes de falar com Deus, antes de pensar em Deus, ou de desenvolver pensamentos sobre Deus e seus mistérios, a pessoa que deseja orar, ela deve se esforçar para escutar Deus. A escuta é a forma essencial e fundamental da oração cristã. Você já tinha parado para pensar nisso? Que o primeiro ato numa oração é escutar? Então, quando se colocar diante de Deus, é preciso silêncio, respirar fundo. Senhor, eu estou aqui na Tua presença, fala ao meu coração, eu quero Te ouvir, eu quero estar atento à Tua voz. Então, sendo a escuta, o primeiro ato da oração, nós devemos nos conscientizar de que temos a tarefa de não mais nos queixarmos ou duvidarmos de que o Senhor ouve a nossa oração. Habituemo-nos a abrir o nosso coração à mensagem do Senhor e não mais apenas falar durante a oração, igual um papagaio, É preciso falar, claro, mas é preciso ter a atitude de ouvir. Dessa maneira, evitaremos o sentimento de frustração que porventura possa nos assolar. Que a gente vai ficar frustrado, falar, eu falo com Deus, mas Ele não fala comigo, mas como que eu vou falar se eu não calo? Então é importante o silêncio para ouvir a voz de Deus. Nós devemos admitir que somos nós, muitas das vezes, os surdos, Pois duvidamos que somos capazes de escutar o que Deus quer falar conosco. Então não podemos nos esquecer também outro detalhe importante na oração, de que o silêncio também é uma forma de oração. E além disso é de extrema importância, irmãos, pois nos prepara para receber a palavra de Deus. Então, escuta
e silêncio, dois pilares importantíssimos da vida de oração. Nós vivemos num mundo muito bagunçado, muito barulhento, caótico, onde quase não se tem tempo para viver em silêncio, em recolhimento. E com isso nos esquecemos da importância da tranquilidade para que a oração e a meditação sejam realizadas. Quando eu vou para alguma chácara, algum sítio, fazenda para descansar, eu costumo retirar-me por um momento e quando a minha esposa percebe que eu não estou lá, ela já sabe. Ele foi ficar no meio do silêncio. Ele foi procurar o barulho do vento, das árvores. E realmente, muitas das vezes, é o que eu gosto de fazer. Ter o momento da intimidade. Ter o momento do silêncio. A hora de ficar só eu e Deus. E como é importante de me esvaziar, sabe? De me desligar um pouco. É importante demais fazer isso. É necessário que haja uma redescoberta do sentido da tranquilidade para alcançar a centralidade de Deus na vida do homem, pois o silêncio nos eleva a Deus. O padre que se chama Francis, o cardeal Arinze, nos ensina sobre a importância da oração pessoal. Olha que interessante, a oração pessoal é insubstituível, porque chega o tempo em que cada um é chamado a encontrar Deus frente a frente no encontro espiritual. Isso pode acontecer na intimidade do próprio quarto ou diante do sacrário, ou ainda debaixo de uma árvore, ou no alto de um monte, ou à beira do mar. Pode acontecer mesmo ao volante do carro, como eu vivo isso aqui, ó. Acontece em vários momentos durante a missa, por exemplo, olha que bonito. Enquanto a preparamos, antes da coleta, após a leitura ou homilia, sem dúvida após a Santa Comunhão e na ação de graças, após a celebração eucarística. A nossa oração privada há de ser realmente pessoal, há de brotar do coração, pode se exprimir com ou sem palavras, não pode limitar-se a repetir preces escritas por mestres espirituais e por santos, ainda que tais fórmulas possam ajudar a entrar na oração pessoal. Eu achei isso aqui interessante e não é errado você ter um livrinho de oração e repeti-las. Isso cada um tem o seu jeito. Eu particularmente não tenho esse hábito. Até tenho alguns livrinhos aqui em casa, de vez em quando eu pego um ou outro, faço uma meditação ou outra, mas não sou habituado a ler orações já escritas. Como eu disse, não é errado e ajuda na oração, mas é preciso em algum momento ter a minha oração, a minha fala com Deus, a minha expressão, o meu jeito. Eu não sei rezar. Reza do jeito que você sabe. Fala as palavras que você sabe, não precisa inventar palavras na oração pessoal. Seja você mesmo diante de Deus. É assim que a gente consegue viver uma oração rica e muito forte na presença do Senhor. Então, nossa oração, irmãos, ela precisa ser incessante, ela precisa ser contínua, como afirma o próprio apóstolo Paulo lá na carta de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orai continuamente, esteja sempre em oração. Viu que o padre, nessa mensagem que eu acabei de ler agora, debaixo de uma árvore, no volante de um carro, dentro da celebração, no momento de lazer, numa hora de descanso, sempre estar em oração. São Paulo ainda nos ensina 4 modalidades de oração que eu queria que você tomasse a palavra de Deus na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, para ficar bem guardado no seu coração. Pode até grifar aí, viu? Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Preces, orações, súplicas e orações de graças. E ações de graças, né? Então nós aprendemos aqui que ele ensina 4 modalidades de oração. E são nelas que vamos, por enquanto, agora nos deter um pouquinho para saber como são realizadas, como elas acontecem na prática em nossa vida. Primeiramente, nós vamos entender o significado da oração de pedido. Aqui, inclusive, aqui no livrinho traz até um nome interessante, ou obsecações. Vamos conhecer então, né?
que são essas orações de pedidos ou obsecrações? É o mesmo que implorar, pedir. Reza-se implorando e pedindo a Deus perdão dos pecados cometidos, tanto do passado como do presente. Pede-se que o Senhor dê uma verdadeira contrição, não sendo um sacramento, mas que nos prepare para o sacramento da reconciliação. Nesta oração, nos sentimos impulsionados para buscar a confissão sacramental com o sacerdote. Então, o que é essa oração de pedido? É a oração que nos leva ao arrependimento e pedimos a Deus o quê? O perdão de todos os nossos pecados. O outro modo de oração que o apóstolo aborda são as orações de forma ampla. E aqui, inclusive, o padre Reinaldo, ele vai explicar que essas orações, ele vai trabalhar o sentido das promessas, nas quais fazemos um ato ou prometemos a Deus realizar algo, né? São as promessas que nós conhecemos. Senhor, eu preciso de tal graça, então eu prometo que se eu receber eu vou fazer isso, né? Então ele vai explicar aqui o seguinte: o Senhor, que não falha em suas promessas, ele pede ao homem na sua liberdade que ele cumpra os seus atos, as suas promessas, como está lá no Salmo 116, versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Votos, promessas, tanto faz, é a mesma coisa. Não podemos assumir os votos que fazemos ao Senhor como obrigação ou fardo, mas livremente. Só faça um voto ou promessa caso tenha certeza de que irá cumprir. Ouviu bem? Só faça uma promessa se você tiver certeza que vai cumprir. Há uma passagem da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, na passagem, que nós acabamos de ler de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que fala também sobre as súplicas, que é outra modalidade de oração, que é uma contínua e fervorosa súplica ao Senhor em favor de algo ou de alguém. A súplica é aquilo que eu faço de forma insistente e persistente, confiando sempre na graça de Deus, na certeza que em algum momento Ele vai me ouvir. Suplicar é pedir de forma constante. E ele fala também nessa leitura da ação de graças. O que é essa ação de graças? É o render-se ao Senhor, é dilatar a alma em agradecimento por tudo que Deus tem realizado. O Senhor não quer que tenhamos uma oração estática, uniforme, todo dia do mesmo jeito. Uma oração não é um manual que deve ser seguido igualmente por todos. As orações se modificam a todo instante, segundo o momento vivido por cada pessoa, de acordo com a disposição de cada um. Então, a melhor oração, meu irmão, que você pode realizar é ter um coração de profunda gratidão ao Senhor. A gratidão também é oração, pois consiste em reconhecer o amor de Deus em tudo que temos, pois tudo foi por graça do Senhor. Nada é nosso, mas tudo é dele. Então, aprendemos mais uma oração verdadeira: ser grato, ser agradecido a tudo aquilo que Deus é e realiza no nosso meio. Thomas Merton, inclusive, que o padre cita muito aqui nesse livro, dizia que quem é grato sabe que Deus é bom, não porque ouviu dizer, mas por experiência própria. Isso é muito bonito, hein? Eu sei que Deus é bom, não porque eu vi alguém dizer, mas porque eu experimento a bondade de Deus. Então, assim, não me considero merecedor das graças de Deus, mas amado para receber. Então, eu apenas acolho os benefícios vindos de Deus. Sobre a oração, o padre do deserto, João Cassiano, afirma o seguinte: preste atenção. Rezamos de um modo quando estamos alegres. Rezamos de outro modo quando somos oprimidos pelo peso da tristeza ou do desespero. Rezamos também de outro modo quando nos sentimos fortes com os êxitos espirituais. De outro modo, quando estamos deprimidos pela violência das tentações.
Rezamos de outro modo quando pedimos o perdão dos pecados, e ainda de outro quando pedimos a aquisição de uma graça ou de alguma virtude, ou mesmo a extinção de qualquer vício. Entendeu o que essa mensagem quer dizer? De acordo com a forma que estamos vivendo naquele momento de nossa vida, vamos conduzir a nossa oração. Se estamos felizes, rezamos com alegria. Se estamos tristes, rezamos muitas das vezes com o coração apertado. Então, isso aqui nos ensina muito. Por isso que às vezes a oração decorada, a oração todo dia do mesmo jeito, não vai atingir o coração de Deus da mesma forma, porque cada dia eu estou de uma forma diferente. Então eu tenho que contar para Deus, expressar para Deus aquilo que meu coração está sentindo de verdade naquele momento. Então a oração não é simplesmente um diálogo com Deus. Nela nós nos tornamos filhos que se dirigem ao Pai. Então a oração é, portanto, uma exigência que se estende a todos os outros homens, pelo fato de terem sido chamados à vida por Deus e dele terem recebido tudo quanto são e possuem. Então a oração nos insere diretamente no coração do Pai. Quem quer vida nova deve rezar com qualidade e determinação. Então converse com Deus, partilhe sua vida, suas dores, alegrias, doenças, tristezas. A oração é um diálogo verdadeiro com Deus. E concluindo aqui, eu quero trazer uma mensagem interessante que diz o seguinte: a oração, o diálogo com Deus é um bem incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando recebem a luz, a alma que se eleva para Deus é iluminada por sua luz inefável. Falo da oração, que não é só uma atitude exterior, mas provém do coração e não se limita a ocasiões ou a horas determinadas, prolongando-se dia e noite, sem interrupção. Com efeito, não devemos orientar o pensamento para Deus apenas quando nos aplicamos à oração. Também no meio das mais variadas tarefas, como o cuidado dos pobres, as obras úteis de misericórdia, ou quaisquer outros serviços do próximo, é preciso conservar sempre vivos o desejo e a lembrança de Deus. Assim, todas as nossas obras temperadas com o sal do amor de Deus tornar-se-ão um alimento dulcíssimo para o Senhor do Universo. Podemos gozar continuamente em nossa vida do bem que resulte da oração, se lhe dedicarmos todo o tempo que nos for possível. Dedicar o quê? Todo o tempo que for possível. Irmão, tenha em seu coração o seguinte: que a intimidade com Deus ela é conquistada por meio de muita luta, perseverança, constância e, acima de tudo, sabe de quê? De treinamento. É claro, é um exercício espiritual. Por isso, não desista de rezar. Crie a sua própria oração. Queira experimentar a santidade de Deus. E segundo São João Paulo II, a oração brota da santidade de Deus e é, ao mesmo tempo, a resposta a essa santidade. É verdade, a oração é uma obra difícil e cansativa muitas das vezes. Uma tarefa que nunca chega ao fim. É um esforço que deve ser renovado até a hora da própria morte. Uma arte que deve ser sempre aprendida. Senhor, nos colocamos diante da sua presença sob o cuidado materno da Virgem Maria. Pedimos que nos abençoe nesse dia dedicado à tua mãe e pedimos que a mãe abençoe cada um de nós, seus filhos, pequeninas crianças, e pedimos por todas as crianças do Brasil e no mundo inteiro, para que sejam amadas, protegidas, guardadas, que cesse toda violência, toda humilhação, toda fome, toda dor, e que o amor de Deus, o amor de Maria, o amor da Santíssima Trindade alcance os corações, protegendo, guardando e abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Protegei o nosso Brasil, as nossas crianças, as nossas famílias, toda a humanidade. Amados irmãos,
Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja nesse dia. Sede santos, como Deus é santo e a exemplo de Maria. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.